O mercantilismo. É importante a gente entender do mercantilismo porque, né, ele vai ser o braço econômico do absolutismo e também ele que vai dar concretização às grandes navegações, né? Ele que vai dar aí essa motivação econômica. Uma das coisas que a gente tem que entender são essas características que ele tem. A primeira característica do mercantilismo, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essa nomenclatura mercantilismo, tá? Mas a primeira característica é o metalismo. É uma crença na ideia de que quanto maior o volume de moedas de ouro ou de prata acumulada por uma nação, mais rica ela seria. Ou seja, nesse momento, o que é legal é você acumular ouro, é você ter uma poupança gigantesca. Você ter ouro acumulado ali vai garantir a riqueza da sua nação, ok? Outra coisa também vai ser a chamada balança comercial favorável. O que eu quero dizer com isso? Né? Que os ganhos de exportação devem ser maior que os gastos que você teve com a importação. Ou seja, você deve exportar mais e importar menos. Beleza? A política protecionista é quando a gente vai ter a cobrança de taxas alfandegárias mais altas para países estrangeiros, ou seja, para dificultar a entrada de produtos internacionais e valorizar ali o produto interno, beleza? E o pacto colonial. O pacto colonial vai ser aquela ideia de que compra e venda de produtos, a compra e venda de produtos de uma colônia só poderiam ser exclusivamente operada pela metrópole, como nós temos aqui, ó. Por exemplo, o pacto colonial nada mais é do que uma exclusividade, tudo bem? Aí o que, que acontece? A metrópole ela vai vender os produtos manufaturados e os escravizados, né, para a colônia. E a colônia vai devolver, além, né, do valor por esses produtos, as matérias-primas, os produtos tropicais e os metais preciosos. Ou seja, não vai ter uma negociação, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui clássico, Brasil direto com a Inglaterra. Não vai ter uma negociação Inglaterra direto com o Brasil. Essa negociação ela tem que passar por Portugal. Portugal negociava com a Inglaterra e aí depois que estava tudo acertado, Portugal pegava essa negociação e passava para o Brasil. Ok? É como se a metrópole, né, além de ter exclusividade, ela que vai pegar o produto e depois vender para o Brasil. Ok? Outra coisa importante do mercantilismo, vamos entender o contexto histórico, né? A primeira coisa, a gente já viu, né, as motivações para as grandes navegações. A gente vai ter crescimento de atividade comercial e essa atividade comercial ela não podia mais ser embasada na troca de produtos em espécie, tinha que ser em moeda, tá bom? Então por isso que nós vamos ter que buscar espaço para buscar metais preciosos em outras regiões. O que, que nós vamos ter também? As rotas comerciais que já vinham da Índia, que já vinha que já movimentava o comércio, precisou fomentar aí essa ideia de acúmulo de dinheiro. E vai começar a surgir nesse momento, né, dessas rotas comerciais, também um sistema bancário. A burguesia vai apoiar bastante. Então nós vamos ter uma ideia de crédito também, de fazer empréstimo e também a ideia de uma manufatura caseira, né, que são produtos produzidos em casa para vender depois. Ou seja, isso daqui vai começar a ser desenvolvido em diversos países com a ideia de fugir do feudalismo, como a gente tinha anteriormente. Quando eu digo manufatura caseira, é produzir algo, né, que você possa vender mais caro com a ideia de acumular dinheiro depois. Esse nome mercantilismo ele pode aparecer de diversas maneiras, como pré-capitalismo, capitalismo comercial ou o atual mercantilismo. Mas no fundo ele quer dizer que é o acúmulo primitivo de capital, ou seja, eu não estou acumulando dinheiro para investir, eu estou acumulando dinheiro pelo fato de guardar, tá bom? Eu vou ter que guardar esse dinheiro porque quanto mais ouro ou prata eu tiver, mais rica é a minha nação. Como que vai funcionar o mercantilismo? Aqui a gente tem meio que uma ilustração, a gente vai ter um Estado forte, esse Estado forte, o absolutismo, tá? Ele vai proteger a economia dele, ele também vai fazer toda a direção estatal para que essa economia funcione bem, quando eu digo estatal é do Estado, tá? Do Estado moderno, e ele vai controlar justamente isso daqui, ó. A diminuição de importações e o aumento de exportações, ok? Como que ele vai fazer isso? Primeiro, ele vai aumentar as taxas alfandegárias e criar leis pragmáticas, por exemplo, para um produto entrar no mercado dele. Eu vou dar um exemplo que a gente vai ver depois. Os atos de navegações que a gente vai ter
lá na Inglaterra, que ela vai falar que produtos para entrar na Inglaterra só poderia ser com navios ingleses. Então aí vai ficar mais difícil de vender e além de tudo vai ter que pagar uma taxa para isso. Então assim, ela vai ganhar duas vezes. E todo mundo queria esse mercado consumidor da Inglaterra e também produtos vendidos pela Inglaterra, tá? Nesse caso. Outra coisa, né? Para a gente aumentar a exportação, a gente vai ter que, de alguma maneira, ter um monopólio de alguma colônia, de algum lugar aí, nem que seja para você vender, no caso do Brasil, vamos colocar cana-de-açúcar, e para isso você vai ter que ter uma colônia bem desenvolvida. Quem vai conseguir fazer isso muito bem é Portugal, Espanha e Inglaterra inicialmente, tá? E vai ter que desenvolver algum tipo de manufatura. Essa manufatura, gente, que é a tal manufatura caseira aí, vai ser para você poder vender produtos e exportar, tudo bem? Ou até mesmo por consumo interno, tá? Mas na maior parte dos países a ideia é fazer algum tipo de exportação. E como que funciona o mercantilismo? A burguesia ela vai financiar esse Estado absolutista através do empréstimo de dinheiro, através da construção das manufaturas. E esse Estado absolutista ele vai sustentar a corte dele, que são os nobres. A nobreza ela vai ser quase que inteira sustentada pelo Estado absolutista. O mercantilismo é o veio de tudo isso, tudo bem? E os objetivos sempre vai ser o metalismo para o enriquecimento real e os meios que eles vão conseguir será pelo protecionismo, colonialismo, balança comercial favorável e a pirataria, tá? Que é o caso da Inglaterra e da França. Outra coisa que a gente tem que saber, né? Vai ter algumas feições do mercantilismo em outras regiões. Por exemplo, na França, na Espanha, aliás, né, o mercantilismo se chamava bullionismo, que é a busca de metais preciosos. Eles vão focar muito nisso e eles vão ter muita sorte, tá? Que aqui na América do Sul eles vão encontrar muita prata e muito ouro. Em Portugal vai ser a ideia do protecionismo através do pacto colonial, que vocês já sabem, né? Toda aquela história que a gente tem do sistema colonial aqui brasileiro, que vai ser muito forte, mas que a gente vai estudar mais depois. Na França, o colbertismo, que isso vai ser em homenagem ao Colbert, né, que é um economista da época, e ele vai falar que os franceses deveriam investir em manufatura de luxo, de produtos de ponta aí para poder fazer. E vai ser essa ideia da França, exportar muito produto. Na Holanda vai ser a ideia da reexportação, ou seja, ela vai pegar o produto acabado de algum lugar, ela vai desenvolver esse produto através de uma manufatura e ela vai vender. Lembra da ideia do açúcar do Brasil? O açúcar ele era plantado aqui, ele era vendido em formato de pão de açúcar e ele era refinado na Holanda. Vai ser essa ideia de reexportação, fora que eles vão também se tornar especialistas em bancos, tá? O Banco de Amsterdã vai surgir nesse momento, tá? Vai ser bastante importante aqui. A Inglaterra e a questão da pirataria, ela vai começar a ir atrás do que ela tem de melhor, né? E essa pirataria depois vai servir para exportar os produtos que ela tem necessidade, tá? Que são através aí dos atos de navegação dela, que é aquela coisa que eu falei, da proteção que ela vai ter, né? Para entrar e sair produto inglês só podia ser com navios ingleses, senão você ia correr o risco de ser ameaçado pelos piratas. Nada bestas eles, né? E vamos às orientações de estudo. Assistam os vídeos indicados na aba material. É um vídeo só, tá? E resolva, tá, as atividades para a sala de aula. Da página 26 e 27, nós vamos corrigir na live. Responda as atividades online desse capítulo e não esqueça de anotar as dúvidas e postar no fórum de perguntas e comentários. Nos encontramos na live. Muito obrigado.